Gumball e Penny têm a relação mais tóxica saudável que eu já vi ou posso provar. A dualidade desse casal divide o fandom há anos e hoje eu vim aqui te mostrar porque tá todo mundo errado sobre eles. Esse vídeo provavelmente vai mudar a sua percepção sobre o casal, então fica até o final porque eu tenho provas de que eles são muito mais profundos do que parecem. Relacionamentos entre jovens definitivamente não são coisas simples. Além de ser o momento da vida que mais estamos propensos a errar, porque todo mundo sabe, adolescentes são idiotas, ninguém sabe ao certo como agir a primeira vez que nos apaixonamos. Tanto que é exatamente disso que o casal acaba se tratando em O Incrível Mundo de Gumball. Em A Pressão, vemos duas maneiras de lidar com isso. As garotas se sentiam tão na necessidade de validação entre elas que mentiam sobre namorar. Os garotos, por outro lado, fizeram um jurado de amigos antes de namoradas. Gumball sentiu um leve sentimento pela Penny. Era o início de inúmeras tentativas românticas com esse amendoim. Eles combinaram de se beijar a primeira vez e o ambiente até muda. Parecia que teríamos a formação de um casal logo na primeira temporada. Entretanto, a casa na árvore começa a cair e o Gumball beija o Darwin no lugar. É engraçado ver como algumas coisas nunca mudam nesse desenho. De qualquer forma, sendo honesto, a aproximação dos dois era bem verdadeira, e apesar da demora para o verdadeiro beijo dos dois, Gumball e Penny foram lentamente se aproximando. Em A Festa, Penny e Gumball ainda são muito crianças para admitir que têm sentimentos um pelo outro, e por causa da falta de atitude do Gumball, eles acabam saindo com pares que com certeza não era o que cada um estava interessado, representando toda a incerteza e medo que principalmente o Gumball tinha de avançar nessa relação. Felizmente, os dois acabam percebendo isso e de certo modo até fazem as pazes, admitindo que eles querem ficar do lado do outro, porém no momento que eles iriam se beijar... Nossa, eu não sei vocês, mas eu fiquei com um ódio enorme do Ricardo quando eu vi essa cena pela primeira vez. Apesar disso, esse episódio pra mim é a representação perfeita de um amor jovem. É muito difícil saber se o nosso par gosta de nós de volta. Muito disso se dá ao fato da falta de autoconfiança e esperança que temos sobre nós mesmos. Felizmente comigo isso foi melhorado com o tempo, e a mesma coisa acontece em Gumball. Porque o próximo episódio acaba mostrando isso. Aqui o Gumball não ganha a atenção que ele queria e, entendendo tudo ao pé da letra, a Nicole resolve ir à escola para dar a atenção que o Gumball queria. Entretanto, o que valia mesmo para o Gumball foi quando a Nicole começou a falar de seus sentimentos para a Penny, como o Gumball gostava dela. Isso empolga muito a Amendoim, mas sem saber que estava dando certo, o Gato Azul diz a Penny que não gosta dela e que não queria gostar. Ele não tinha a confiança necessária para prosseguir com isso. O Gumball estava sofrendo de muita vergonha por toda essa situação. Entretanto, é nesse momento que ele começa a perceber uma coisa. Apesar dele não ter a coragem de falar para a Penny que gosta dela, ele tinha a decência de saber que ele não queria não ter a Penny e acaba passando por uma das maiores humilhações de sua vida, fazendo uma das piores apresentações possíveis para dar a vaga na equipe de líder de torcida a Penny. A Amendoim, por sua vez, acaba percebendo tudo que o Gumball fez por ela e pergunta novamente se o Gato Azul gostava dela. E antes que ele pudesse ficar com medo de novo, a Nicole interrompe e diz que sim, dando um passo enorme na relação dos dois. Esse episódio acaba sendo uma metáfora perfeita do relacionamento na pré-adolescência. De um par romântico ideal, mesmo errando muito um com o outro, cada um vai fazer o seu máximo para no fim do dia consertar o erro e seguir em frente. Nesse momento, você deve estar meio confuso, porque até agora eu rasguei elogios a esse chip, sendo que no título eu falei de um relacionamento tóxico, e o porquê disso vocês me perguntam? Bem, a resposta é simples. O Gumball ficou famoso porque ele é um completo babaca. Isso está incluído nos seus relacionamentos também. O motivo disso acontecer é porque o Darwin representa um lado menos bagunceiro e mais bondoso de uma criança. Gumball, para fazer a sua contraparte, precisou ficar com as atitudes mais babacas do desenho para ele. O Gato Azul é um personagem muito egocêntrico e impulsivo, que com o tempo foi desenvolvendo traços tóxicos e pouco empáticos. Aliás, eu sei que isso vai confundir algumas pessoas, então para garantir, eu não estou falando mal do desenho. É só a minha visão sobre como a personalidade do Gumball foi desenvolvida durante a série. Além disso, é importante ressaltar que o Gumball não é 100% malvado. Na verdade, ele tem muitas atitudes boas durante a série também. O problema do personagem é que por boa parte das vezes ele age como uma criança babaca, mas mesmo assim, de alguma forma, ele tem todos os méritos de ser um dos melhores personagens desse desenho. Essa genialidade dos produtores acaba se estendendo para a relação com a Penny, onde por mais que ele tentasse ser uma boa pessoa, o Gumball acaba cometendo erros. Um bom exemplo disso talvez seja o início do desenho, onde o Gumball é tão cegamente iludido
iludido pela ideia de ter um encontro com a Penny que ele faz a proeza de confundir o encontro com o funeral da aranha da família Fitzgerald. Fora isso, Gumball ainda grita de medo de ver uma foto da aranha. Essa babaquice do Gumball acabou afetando a relação. Após isso, o Gato Azul voltaria a repetir erros, onde depois de a Penny estar com o sono, ela comete o erro gigantesco de mandar um coração na mensagem para o Gumball ao invés de 3. Com medo de perder a sua namorada, o Gumball vai até o fim do mundo para dar uma missão para a Penny para ele ter certeza que ela gostava dele mesmo. O problema disso é que o Gumball acaba colocando a Penny em muitos problemas, fazendo ela viver o mais extremo possível por causa de uma insegurança dele em primeiro lugar, colocando a Penny em sérios riscos e ainda cometendo o maior erro possível ao fazer a Penny ter que assistir uma grande representação de amor do Gumball, que é algo que ela deixou claro ao Gumball que ela definitivamente não gosta. Isso por si só já foi algo ruim, mas pra mim o auge da babaquice do Gumball ainda chegaria no episódio A Bagunça. Aqui o Gumball tinha uma simples missão: cuidar da pobre coitada da irmãzinha da Penny por um dia. Tudo que o Gumball não podia fazer era dar comida quase alérgica pra ela, coisa que inclusive ele quase faz, e não virar a noite jogando para se certificar que ela ficaria bem no dia seguinte. E adivinha? Isso é justamente o que o Gumball faz, perdendo a pobre coitada da irmã da Penny de vista, e fazendo com que eles passassem por uma complicação gigantesca durante o episódio. Com esses dois exemplos, eu acho que dá pra ver que a relação entre os dois definitivamente não é perfeita. O Gumball erra muito com a Penny. De bônus, eu acho importante ressaltar que não é só o Gumball errado aqui. Temos alguns exemplos de que a relação entre os dois é bem mais grudada do que deveria, como no episódio da nova temporada, onde o Gumball e a Penny não conseguem se desgrudar e quase morrem depois do Gumball mandar uma mensagem errada para ela. Isso não é algo exclusivo do Gumball, a relação deles se tornou assim. Mas então, isso significa que os dois têm uma relação péssima e que definitivamente não vai dar certo? Pra falar a verdade, nem de perto. Incrivelmente, a relação dos dois é ótima, porque mesmo sendo uma pessoa completamente babaca, o Gumball é um ótimo namorado. Isso pode soar um pouco contraditório depois das minhas últimas críticas, mas acreditem em mim, isso é totalmente verdade. Se vocês lembram bem, quando eu falei do episódio sobre a Nicole ir à escola, o Gumball, mesmo depois de errar feio com a Penny, ele vai com tudo para consertar a relação entre os dois. Apesar dos pesares na situação que eu falei, o Gumball sempre vai atrás de contornar o seu erro. Quando ele diz que não gostava da Penny, ele foi atrás de provar o contrário aqui. Posteriormente, quando o Gumball perdeu a irmã da Penny, por mais idiota que ele tenha sido, ele sim se mostra preocupado e com muita disposição de contornar isso. Até quando o Gumball foi no funeral pensando que ele tinha ido ao encontro, ele se aceita como errado e vai atrás de devolver a tarântula para a Penny, arriscando sua vida no caminho e ficando todo machucado por isso. Quando Fitzgerald não gostava do Gumball, o Gato Azul fez de tudo no episódio para garantir que o Patrick gostasse dele, mesmo fazendo algumas coisas ridículas. Os erros do Gumball foram tentando acertar aqui. Ele sempre se mostrou muito disposto e, acima de tudo, sempre apoiando a Penny nas suas maiores dificuldades, principalmente quando nem a sua família ouviu o seu lado. Isso é exatamente a situação que presenciamos no episódio A Casca. Aqui o Gumball e a Penny finalmente marcam de se beijar depois de todos os outros fracassos que eles tentaram. Infelizmente, o Gumball acaba falhando de novo e dá uma cabeçada na Penny. Cabeçada essa que forma uma rachadura em sua casca. Por causa disso, o Gumball vai atrás de investigar a situação e descobre que a família da Penny é muito conservadora com esse lance de casca. A tradição da família era que as pessoas sempre ficassem na casca e se escondessem de quem elas realmente são. No fundo, a Penny sabia que precisava encarar isso mais cedo ou mais tarde. No entanto, ela não encontrava apoio de ninguém. Felizmente, o Gumball apareceu lá para ajudá-la. Além disso, o Gato Azul ainda apoia e diz que vai estar com ela e ajudá-la, não importando o que vai acontecer. E quando ela finalmente tira a casca, o Gumball, quando vai chamar ela de linda, acaba por gaguejar. A Penny anseia o pior e foge, dando de cara com Patrick, que fala mal da sua própria filha. Nesse momento, o Gumball talvez tenha atingido seu pico de personagem e encara o pai da sua namorada, dando uma lição de moral nele, provando por tudo que ele estava errado, de certa forma fazendo o próprio Patrick entender o lado da sua filha com o tempo. No fim do episódio, para ajudar, Gumball e Penny ainda se beijam, formando o que seriam um dos casais mais fofos das animações. Isso não aconteceu porque eles são perfeitos. O próprio Gumball principalmente tem muitas falhas de personagem. Entretanto, essas falhas acontecem justamente para representar um amor bem feito entre dois adolescentes, onde mesmo ele não sendo perfeito, Gumball e Penny sempre vão fazer o seu melhor para contornar isso e mostrar como eles amam um ao outro. E bem, eu acho que é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!